Semana passada saiu a notícia na internet de que a CBF, em parceria com a Nike, iria lançar uma nova versão da camiseta da seleção brasileira que iria ser da cor vermelha. E aí é claro que todo mundo entrou em polvorosa, é claro que começou a pipocar notícias sobre isso em todo lugar, e a primeira reação das pessoas foi associar a cor vermelha da camiseta com a questão política, com o comunismo, com a esquerda. E a partir daí começaram a surgir várias ideias do porquê que isso tinha acontecido, se tinha sido uma decisão mercadológica da Nike, se tinha sido uma questão política envolvendo a CBF, enfim. Desmentiram a notícia já, a CBF veio no Instagram, publicaram uma nota para dizer que na verdade isso era uma notícia falsa, que ainda não foi decidido qual vai ser o novo uniforme da seleção, né, para a Copa do ano que vem. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo não foi a notícia em si. Então o fato dela ser falsa, não ser... Enfim, o que quer que tenha acontecido oficialmente lá entre a Nike e a CBF, meu ponto é outro. Meu ponto aqui é como a questão política, mais uma vez, invade até as questões mais básicas da nossa vida, sabe? Não só da vida pessoal, né, de entretenimento, e como isso chega novamente a algo que até então era o que unia as pessoas, né? O futebol unia as pessoas, trazia pra gente esse espírito de torcida, né? Esse espírito de que a gente tá torcendo por algo maior do que as disputas políticas do momento, e até isso tá sendo atacado. Então vamos conversar sobre isso, mas antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui no começo do vídeo, né? Porque sempre eu acabo esquecendo de pedir no começo, acabo deixando pro final. Então, agora que eu lembrei, aproveitem aí, se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha, enfim, engaja de alguma forma com o vídeo, porque isso é muito importante pro YouTube e me ajuda demais a crescer. E agora sim, vamos à questão do vídeo. Quando eu vi as primeiras notícias na semana passada, a discussão já era política. Então foi imediato. A partir do momento em que saiu a notícia, eu não sei ao certo em qual jornal ela saiu, não sei realmente qual foi a fonte disso. Eu sei que de uma hora para outra a minha timeline ficou cheia de vídeos sobre isso no YouTube, minha timeline do Instagram também, todo mundo comentando sobre esse assunto. E em 100% dos conteúdos que eu vi era dentro de um viés político. As pessoas começaram a se perguntar por que a Nike tinha feito isso, por que a CBF autorizou, qual que era a motivação por trás dessa decisão. Isso antes da CBF vir a público desmentir, né, dizer que, na verdade, isso não tinha acontecido. E, no final das contas, provavelmente a gente não vai saber o que realmente aconteceu. Não vai dar pra saber se foi um boato, se foi um vazamento realmente sem querer, né, se vazou mesmo, se a CBF ou a Nike vazou de propósito pra testar a reação do público. E aí, quando eles viram que a reação não tinha sido boa, eles decidiram cancelar, né? Voltaram atrás do lançamento. Enfim, a gente não vai saber. Mas o ponto, como eu falei na introdução, né? O ponto não é se essa notícia era verdadeira ou não. O ponto é como, mais uma vez, a gente permite que a política tome conta da nossa vida. Então, o futebol, que sempre foi uma coisa que unia os brasileiros, né? Que sempre foi algo que, digamos assim, ficou acima dessas disputas políticas, dessas questões sociais. Eu lembro quando eu era criança, nossa, a Copa do Mundo era um dos maiores eventos que eu tenho lembrança. Porque independente do que tivesse acontecendo no país, independente se tivesse tendo alguma guerra no mundo, o que quer que fosse, o Brasil inteiro parava. Todo mundo parava para ver os jogos. Não tinha aula na escola, o que pra mim era muito bom, né, na época. Tinha lugar, tinha empresa que dava o dia de folga. Então era realmente um evento nacional e não existia nenhuma briga relacionada a isso. Mas quando o Bolsonaro chegou, né, quando começou o fenômeno Bolsonaro lá em 2018, o pessoal bolsonarista começou a usar a camiseta do Brasil como uma espécie de símbolo de patriotismo, né, dentro dessa ideia de tirar o Brasil dos comunistas e trazer de volta esse senso de patriotismo, combatendo o socialismo do PT, que colocava em primeiro lugar outros países, né, que colocava em primeiro lugar Cuba e a Venezuela, acima do nosso próprio país. E assim,
Eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. Então eu sempre achei ruim essa coisa de usar a camiseta como símbolo político, justamente porque isso levava pro futebol, né, colocava no futebol um ideal político que nunca tinha sido objetivo do futebol. Então, assim, eu não entendo nada de futebol, eu sou péssima, tecnicamente falando. Eu sou São Paulina, mas eu também mal assisto jogos porque eu não tenho paciência. E porque o São Paulo, de uns anos pra cá, ficou péssimo. Então eu cansei de passar raiva e parei de assistir. Mas o fato é que o futebol nacional, né, a seleção nacional, sempre esteve acima disso, como eu falei. Então, quando eu comecei a ver esse movimento do bolsonarismo, de usar a camiseta, e a partir daí, né, o outro lado começou a se recusar a usar a camiseta, por sua vez, porque virou realmente um símbolo político. Então, enfim, já era o prenúncio de um problemão que iria vir aí na frente, né? Além da politização, essa briga, essa disputa sendo levada para âmbitos que não tem nada a ver com a política. Algumas correntes de esquerda, algumas correntes mais radicais, têm muito essa ideia de que o pessoal é político. Então eles acham que ser uma pessoa politizada, né, ser uma pessoa que se importa com política, é você levar a política para todos os âmbitos da vida. Tudo, desde as suas relações pessoais, ao seu trabalho, a forma como você vive, o que você faz dentro da sua casa, o time que você torce, tudo precisa ter uma conotação política, tudo precisa ser feito com base nessas disputas. E isso é uma coisa que destrói a nossa cabeça, que prejudica as pessoas tanto no nível pessoal quanto no nível social, principalmente. Então, mesmo quando eu era de esquerda lá, há quase uma década atrás, isso sempre me incomodou. Essa ideia do pessoal ser político sempre me incomodou, porque a política é baseada em disputa. A política é essa ideia do confrontamento de ideias opostas, onde cada ideia procura angariar apoiadores para a causa. Não a ideia em si, né? Porque a ideia não é um ente, ela não sai por aí andando e falando, mas as pessoas que defendem aquela ideia procuram apoiadores, né? Enfim, vocês entenderam. Então, a política, ela é baseada em disputa, ela é baseada em confronto de ideias, né? Em confronto de ações. Só que a nossa vida não é. A nossa vida pessoal, do dia a dia, né, cotidiana, não é baseada em disputa. Ou pelo menos não deveria ser. O ser humano não se realiza, digamos assim. É impossível construir uma vida boa, feliz, realizada, se o tempo todo a gente estiver brigando por coisinhas, sabe? Se o tempo todo a gente estiver disputando posicionamentos, estiver disputando crenças, se tudo que a gente fizer for pensando no resultado político e social que aquilo vai vir a ter. Então a gente deixa de olhar para o que realmente importa na vida, digamos assim. E a gente passa, como aconteceu durante todo o governo Bolsonaro e um pouco agora ainda no governo Lula, a gente começa a se afastar da nossa família, se afastar dos nossos amigos, brigar com as pessoas que são importantes pra gente, por conta de questões que mal e mal afetam a nossa vida diretamente. Então, essa coisa de trazer a política para o âmbito pessoal é muito ruim e a gente já vê a consequência disso há muito tempo. Né? Desde quando o bolsonarismo começou, na verdade desde antes, né? Desde aquelas manifestações, a política foi invadindo mais e mais o âmbito pessoal, âmbitos da vida que até então não tinham nada a ver com ela. E todo mundo sabe que o resultado disso foi o pior possível. Então, ver agora, em 2025, uma nova treta começando, né? Uma nova questão, assim, começando porque uma empresa milionária internacional resolveu se unir com a CBF para lançar uma camiseta vermelha. A minha opinião pessoal, da qual eu não tenho prova, porque como eu falei, né, a gente não vai conseguir saber o que realmente aconteceu, mas a minha opinião pessoal é que eles queriam sim lançar a camiseta, eles tiveram essa ideia e eles decidiram testar. Então eles fizeram meio que esse vazamento aí de forma artificial para ver qual seria a reação das pessoas e ver se valeria a pena comercialmente fazer isso, né? Porque seria um projeto com um custo muito elevado, teria toda a questão também de fazer a seleção usar essa camiseta, né? Então seria, além da questão comercial,
do que a Nike iria lucrar vendendo essas camisetas. Teria também um impacto que isso geraria no time de futebol brasileiro, né, na seleção brasileira. Então eles fizeram essa jogada aí para ver qual seria a reação do público antes de lançar. Viram que não deu certo, né, porque pelo que eu vi ali nos comentários da CBF, dos vídeos que eu vi sobre isso, as pessoas foram em massa lá dizer que não usariam camiseta de jeito nenhum, né? O pessoal da direita fez um barulho contra isso, então eles acabaram declinando da decisão e não lançaram. Mas só o efeito que essa notícia teve no Brasil, sabe, a reação das pessoas, já mostra que a gente não tá nem perto de superar essa polarização. Nem perto. Nem de um lado nem de outro. E o fato da CBF e da Nike terem possivelmente considerado realmente a possibilidade de fazer isso é bizarra. É bizarra tanto pelo ponto de a gente ter uma mega empresa, uma mega corporação internacional usando as disputas políticas do Brasil para lucrar, porque no fim das contas é isso. Né? Por mais que o Brasil chama Brasil por causa do vermelho, do pau-brasil, então tem realmente essa ligação com a cor. Mas todo mundo sabe a reação que as pessoas teriam. Né? Era de se esperar que as reações fossem essas. Não teria como não associar o vermelho com o socialismo, com o comunismo, ainda mais considerando, né, o histórico de que o Bolsonaro usava as camisetas amarelas, os bolsonaristas. Então é óbvio que se a Nike realmente teve essa ideia, foi pensando em lucrar em cima de uma disputa política e, sabe, se isso tivesse passado, né, se tivesse sido realmente lançada, você imagina o caos que viraria esse país no ano que vem. Você imagina o caos que seria, em ano de eleição, você ter metade das pessoas usando camiseta verde, metade usando camiseta vermelha. A gente iria ver, assim, brigas de torcida em âmbito nacional. Pessoas que torcem, teoricamente, para a mesma seleção, que estão no mesmo país, com a camiseta do mesmo time, brigando porque a cor da camiseta delas iria indicar o lado político delas. Então, o capitalismo é uma desgraça. Inclusive, eu acho que esse é um tema que, assim, ele merece um vídeo só pra ele, né? Eu não vou falar sobre isso aqui, porque esse é outro assunto. Mas, assim, de verdade mesmo, já passou da hora da nossa bolha, da bolha aqui da direita, conservadora, católica, parar de fingir que o capitalismo não destruiu a sociedade, sabe? Já passou da hora da gente parar de passar pano pra esse sistema político, da gente parar de fingir que ele não tem defeitos, que ele não tem problemas, e que várias questões que, inclusive, a gente combate enquanto conservadores e católicos são fruto direto do capitalismo e do liberalismo. Não tem como, sabe? Não dá mais pra a gente fingir que a gente não tá enxergando o óbvio se o nosso compromisso realmente é com a verdade, né? Se realmente nós somos pessoas que buscam ter uma vida intelectual, que buscam ter... que estão comprometidas realmente em conhecer a verdade. Não dá. Mas beleza, isso é assunto para outro vídeo. Não vou começar com isso agora. Mas aguardem que vai rolar. Vai rolar um vídeo sobre isso, sobre capitalismo e a direita. Voltando à questão do futebol. Menos mal que voltaram atrás, né? Menos mal que a CBF, a Nike ou o que quer que seja desistiram de fazer a tal da camiseta, aparentemente, né? Até segunda ordem. Então, um problema menos pra gente ter que enfrentar o ano que vem, que provavelmente vai ser um ano muito difícil. Mas fica aí, né, a evidência pra gente de que realmente a polarização tá muito longe de acabar. A sociedade brasileira continua dividida. E aquela coisa, um reino que se divide contra si mesmo não tem a menor chance de ganhar de inimigos externos. Então, a gente continua fomentando, né, não só as pessoas em geral, né, o povo na rua, mas as próprias instituições nacionais continuam fomentando essa polarização, continuam, de alguma forma, tentando lucrar em cima dela, fazer marketing em cima dela, desconsiderando completamente o impacto que isso tem para o Brasil. Então, assim, o nosso tecido social, ele tá por um fio. Continua, né? Já tá há muito tempo, mas continua. Eu não vejo, assim, chance de melhora. E como uma pessoa que gosta muito de política, né? Eu já fui bastante envolvida com política, tanto quando eu era de esquerda, depois que eu me converti, que eu vim pra direita, também continuei fazendo algumas coisas. Mas quanto mais eu mexo nesse meio, mais eu percebo que não vale a pena.
mais eu percebo que a gente tá realmente num nível, assim, o Brasil como um todo, né? Muito ruim, assim, muito deplorável politicamente. O buraco é imenso, sabe? É muito mais profundo do que parece. Então, realmente, assim, a não ser que você esteja disposto a dar a sua vida em função disso, sabe? A fazer da política realmente a sua missão de vida, a não ser que você esteja disposto a entrar lá como quase uma espécie de mártir para tentar mudar a situação, não vale a pena se envolver com isso, porque as chances de sucesso, digamos assim, são mínimas. E essa ideia de que o social é político, aliás, de que o pessoal é político e que a gente tem que fazer de toda a nossa vida uma disputa política, de que isso tem que vir em primeiro lugar, acima das nossas relações sociais, pessoais, familiares, acima do trabalho, isso é a pior coisa que você pode fazer pela sua vida. Então, a menos que você realmente tenha essa vontade de viver em função de política, o que eu recomendo, a melhor coisa que você faz é ficar o mais afastado possível, a não entrar diretamente nessas questões e viver a sua vida na medida do possível, né? Porque querendo ou não, a gente é afetado por tudo isso, a gente mora no Brasil, o café continua R$ 30 no mercado, mas na medida do possível é fazer o que você pode mesmo de forma pessoal para depender cada vez menos do Estado, para ser cada vez menos afetado, seja qual for a decisão que for tomada. Se o ano que vem a gente eleger novamente o PT, ou se o Lula se candidatar, se ele colocar alguém no lugar dele, enfim. Se a esquerda for eleita de novo, que a gente não tenha, eu e você, né, que nós não tenhamos que passar mais 4 anos com a nossa vida completamente ferrada, porque a gente depende do Estado de alguma forma. Então, eu não gostaria que fosse assim. Eu não sou uma apoiadora do Estado mínimo. Eu acho que o Estado deveria, sim, ter um papel de suprir as necessidades básicas das pessoas, né, de construir uma sociedade minimamente boa para todos, mas a gente está muito longe de ver isso no Brasil. Então, nesse vídeo, eu tentei trazer alguma esperança, né, eu tentei pensar em alguma coisa que desse o mínimo ali pro final ser um pouco mais, alguma dica, sei lá, alguma coisa que trouxesse realmente alguma perspectiva de melhora para a situação, mas eu não vejo nenhuma. Então, infelizmente, o vídeo de hoje foi esse. É um final meio triste mesmo, mas fazer o quê? É o preço que a gente paga por ter eleito as pessoas que a gente elegeu.